Olá, meus queridos, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para trazer o discipulado para você. Antes de tudo, queria pedir carinhosamente que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal e deixe o seu like, muito importante esse ok, sinalizar o sininho para que você seja notificado dos cursos que posteriormente vão entrar aqui no canal, ok? Hoje nós estamos finalizando o nosso curso, o curso esse aqui, né? Em missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Esse aqui é o curso que estamos finalizando hoje. Eu queria dizer para você que ainda não tem o livro, né? Eu tenho a sugestão para você. Você vai lá, entra no meu direct aí no Instagram, estaremos enviando, né, o livro para você, tá bom? Ou melhor, enviando o livro não, te indicando para comprar um livro, né? E caso você não possa comprar o livro, nós vamos aí, enviamos as unidades por PDF, ok? É uma forma de poder te ajudar, amado, te ajudar e para que você possa estudar a palavra de Deus. Vamos lá? Nós vamos aí, com esse e mais o outro, estaremos terminando esse curso, né? Sempre falamos que esse curso em Missão com Deus, nós colocamos ele em duas partes, a parte 1, a parte 2, a forma de poder te dar um conteúdo melhor, para também não ficar muito extenso também o vídeo. Hoje nós estamos na última aula, né? É a unidade 8, a aula 8, no caso aqui, o livro é semana 8. O título é João na missão com Deus, a experiência de todos os povos em adoração a Deus. Hoje não vamos terminar, né? Eu queria, como de sempre, a gente vai ler algumas histórias, vamos ler a introdução e vamos colocar, né, em andamento aí nosso curso, desse título. Vamos lá? O dia 1 é experiência pessoal com Deus. Aos 21 anos, em uma manhã de sábado, encontrei um ribeiro murmurante nas montanhas de Sand Boys, no sudoeste de Oklahoma. Sentei-me em uma pedra, usando a minha confiável Bíblia de Topps Navy, e li todos os textos da Escritura sobre a glória de Deus, e aquilo mexeu com a minha mente. Com Moisés, vi a glória de Deus na sarça ardente, na coluna de fogo, nas negras nuvens do topo do Sinai, cobrindo o tabernáculo, e finalmente as costas de Deus, quando Moisés pediu para ver a glória divina. Vibrei quando Deus mostrou o seu poder por meio das conhecidas pragas e da miraculosa abertura do Mar Vermelho, para que seus filhos pudessem deixar a escravidão do Egito e adorar a Deus devidamente. Na segunda hora, visitei o templo de Salomão por meio dos exemplos nas Escrituras, momento em que a glória de Deus desceu sobre o templo e todos os sacerdotes tiveram de sair, porque a glória divina era soberana. Com Isaías, vi Deus nos céus, assentado em seu glorioso trono, e ouvi os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por várias vezes li e tentei imaginar o que acontecia com esses homens enquanto experimentavam a glória de Deus. Em algum lugar, durante a terceira hora, contemplei a glória de Deus em Jesus no Monte da Transfiguração e seu corpo ressurreto do lado de fora da tumba. Durante a manhã inteira, senti que toda aquela visão da sua glória ia crescendo dentro de mim até que ela explodiu em Apocalipse 5, com com pessoas de cada tribo, língua, povo e nação cantando um imenso coro. Digno é o cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra, glória e louvor. E então vi toda a criatura
que está no céu e na terra, e debaixo da terra, no mar. E elas também cantavam o louvor e a honra e a glória e o domínio pertence ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram a Deus e ao Cordeiro. Que magnífica leitura, né? A gente poder tudo que Deus ele quer de nós é que nós reflitamos ou que vivemos ou buscamos a glória dele. Todos esses homens, como Moisés, como Isaías, como o próprio Ezequiel, né? Também esquecemos dele também. Eles viveram isso, viram isso, viram visões. A pergunta que sempre faço para algumas pessoas que querem estar em missão com Deus é: você já viu a glória de Deus? Você já contemplou a glória de Deus? Você já tocou no Senhor? Porque é muito fácil dizer que o Senhor falou comigo. É muito fácil dizer que o Senhor me disse isso, mas de que forma que ele falou isso? Como foi a maneira que Deus falou com você? Temos que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, tomo muito cuidado quando eu ouço alguém dizer assim: olha, Deus me falou isso, isso. Aí às vezes eu quero perguntar, mas por questões de ética a gente não pergunta, né? Mas sempre que eu fico querendo perguntar, mas como é que Deus falou isso para você? Né? E às vezes tem coisas que eles dizem que Deus fala, que na verdade não está em dissonância da palavra. Não tem nada a ver no que a palavra está dizendo. Não tem nada a ver o que Deus disse, que escreveu aqui dentro. Não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Todas as profecias, tudo que eu sentir, tudo que eu digo que Deus falou, tem que estar em consonância e não dissonância dela. Então, esse é um problema muito sério que nós precisamos rever nos nossos andamentos dentro das igrejas aí. Infelizmente, estão vendo muitas pessoas falando aí uma coisa e, na verdade, não tem nada a ver. Vamos lá? Vamos nós entrar para o nosso diagrama aqui, né? Aquele diagrama que ali vai nos dar o caminho para podermos contemplar a glória de Deus. O primeiro é Deus está sempre agindo ao seu redor. João era filho de pessoas razoavelmente abastadas, que tinham um negócio de pesca no mar da Galileia grande e bastante para exigir a ajuda de seus filhos no trabalho. João provavelmente era irmão mais novo de Tiago. A mãe ambiciosa de João foi uma seguidora de Jesus e ajudou a suprir suas necessidades. Seu filho, João, provavelmente era muito parecido com ela, determinado e muito ambicioso. João conhecia o sumo sacerdote e provavelmente era seu parente. Respondendo o último pedido do seu amigo Jesus, levou a mãe de Jesus, Maria, para sua própria casa para cuidar dela, por isso ele tinha um grande casa suficiente para receber hóspedes. Então, João era esse aqui, era um filho de pescador, né, e teve que largar tudo para poder seguir a sua orientação. Aqui na página seguinte, que é a página 671, fala assim: Deus conhece suas fraquezas e, independente delas, escolheu você. Que coisa magnífica. Independente de que você seja fraco, Deus escolheu você. E eu sempre falo que Deus não vai atrás de capacitados, porque dizem ser capacitados. Deus vai atrás, e Deus vai buscar pessoas completamente incapazes, para que Ele próprio possa capacitar para realizar a sua missão nessa terra. Porque quem vai fazer a obra, esse entendimento, é Ele e não nós, né? Segundo lugar, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Deus perseguiu João desde o começo. Fez com que João ficasse tão fascinado com a pregação de João Batista a ponto de tornar-se seu discípulo. O interesse de João em ver Deus agindo culminou em um encontro dinâmico com o Filho de Deus.
Os discípulos de João ouviram-no dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles experimentaram a glória de Deus quando viram batizar no Rio Jordão. Viram quando a pomba desceu e ouviram a voz do céu de Deus dizer: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É um encontro inacreditável, aconteceu quando Jesus estabeleceu o relacionamento pessoal com João e André. E o primeiro passo de Deus para com você é estabelecer um relacionamento pessoal. Sempre estamos dizendo isso aqui, né? E é bom sempre repetir para que você venha se lembrar. Tudo começa de um relacionamento. Outras pessoas querem, sabe, fazer a obra de Deus ou querem entrar em missão com Deus sem que tenha relacionamento. Eu vou lembrar sempre aqui que Jesus disse uma vez: muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. E ele acrescentou dizendo, olha, muitos virão em meu nome, dizendo que eu expulsei demônio em teu nome, que eu curei em teu nome, que eu falei línguas em teu nome, que eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Quantas vão poder ouvir essas palavras de Jesus no final dos tempos? Fizeram tantas coisas, eram pessoas que eram visivelmente homens, mulheres de Deus, mas na prática não tinha relacionamento. Faziam por fazer, iam por ir, né? Pregar por pregar, pregar para ganhar aplauso ou para ganhar dinheiro. Bom, temos que tomar esse cuidado. O mais importante não é você fazer grandes obras. O mais importante, em primeiro lugar, sobre tudo, você precisa se relacionar com Deus. Isso vai exigir de você tempo, né? Para que você possa se relacionar com Ele, vai exigir que você passe alguns minutos com Ele, que você fale, que você esteja sozinho com Ele, que você esteja, né, em oração e até, quem sabe, uma forma para você se voltar para Deus é jejum. É isso aí. Número 3. Deus convida você a envolver-se com Ele na sua obra com uma revelação de cada vez. Logo, Jesus deu ao segundo passo nesse relacionamento pessoal com João. Dessa vez, ele o procurou. O Senhor não chamou João e os outros discípulos para que simplesmente passassem um tempo com ele. Seu Pai Celestial sempre estava agindo. Jesus acabara de juntar-se a ele com seu ministério na terra. João registra as palavras de Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu também. João 5,17. João experimentou o segundo passo de uma longa jornada quando Jesus se juntou-se a ele no trabalho. Aí começa as revelações, começa agora, sabe, né? Você começar a contemplar as coisas acontecendo na vida das pessoas, intermédio de você. Isso é muito bom, né? É muito bom. E Jesus deixou agora eu vou uma coisa bem clara para eles: agora vocês não vão mais pescar peixe, vão pescar homens. Quarto, Deus fala com você com o fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. João e os outros discípulos tiveram o raro privilégio de ouvir Deus falar pelos lábios de seu filho. João também ouviu a voz de Deus no batismo de Jesus e no Monte da Transfiguração. Ouviu Deus falar por meio da Escritura no Antigo Testamento, sobretudo depois de ouvir Cristo ensinar sobre o cumprimento delas. Ouviu Deus falar com ele em oração, principalmente quando estava exilado na ilha de Patmos. Experiência maravilhosa que João começou a ter com ele. Ouvir Deus falar é você estar disposto a ouvir. Não é ouvir por ouvir. Quando Jesus falava ali na parábola das parábolas, ele dizia assim: olha, quem tem ouvido, ouça. Isto é, quem me deu atenção vai entender o que eu falei. Lá nas 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus também, o Espírito Santo deixou, olha, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, é ter ouvido apurado, ouvido pronto para ouvir
o que Deus tem a nos falar. Vamos lá? Número 5. Convite de Deus, o convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele, leva a uma rua de buracos da crise da fé. Você já percebeu um convite que exigisse crer nele e agir imediatamente? João viu isso acontecer quando Cristo o chamou para segui-lo pela primeira vez. Aqui nós temos, né, um exemplo muito prático. Todos os homens na Bíblia só foram convidados a trabalhar com ele. No trabalho que você é convidado a fazer com ele, Deus vai realizar algumas coisas, vai mostrar algumas coisas. No caso aqui, no caso de João, ele viu coisas maravilhosas acontecendo, né? Viu Deus operando. Depois ele começa Jesus começa a levar ele para os montes ali, um deles, o Monte da Transfiguração, ali na casa de Jairo, Tiago e Pedro, perdão, eles entraram para presenciar a ressurreição da filha de Jairo. E depois ele leva para a ilha de Patmos, aonde ele tem uma das maiores revelações de todos dos discípulos. Interessante notar, eu quero trazer essa nota para você, que João foi o único dos discípulos que não morreu em forma de martírio. Ele morreu já com a sua idade adulta. Ele foi jogado dentro de uma fornalha, dentro de um caldeirão ligado, quente, mas ele não morreu. Então, veja aí os exemplos. Depois ele é levado para a ilha de Patmos e lá Deus revela para ele a revelação final dos fins dos tempos. É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos revelar os seus mistérios, revelar a sua palavra a cada dia de nossas vidas. Para isso precisamos, né, estar à disposição dele. Se nós não estivermos à disposição dele, fica difícil. Vamos para o dia 2, aonde nós vamos com o tema o encontro de uma vida. Aí número 6 diz o seguinte: é preciso fazer ajustes maiores quando Deus chama você para juntar-se a ele. Sem dúvida, João e os outros discípulos reconheciam suas obrigações para com a família e os assuntos financeiros. Afinal, eram pescadores profissionais. Sabendo que Pedro tinha uma esposa para sustentar e que o João e o Tiago certamente participavam integralmente dos negócios pesqueiros do pai. Zebedeu provavelmente precisou contratar 2 ou 3 pessoas para substituir os filhos depois deles abandonarem a rede e partiram com Jesus. Todos os que estavam relacionados na vida dos discípulos de Jesus precisavam fazer grandes ajustes. Às vezes, seguir a Jesus custa mais caro para os outros do que para você próprio. Essa é uma realidade, né? Vai custar mais para aqueles que estão ao redor do que para nós. No caso aqui, Zebedeu perdeu dois colaboradores para a sua empresa pesqueira. Pedro, por ser casado, teve que também sacrificar também a sua própria família, sua esposa, para seguir a Jesus. Então, ajuste tem que ser feito. Não vai entrar na missão com Deus sem que haja ajustes, sem que nós nos ajustamos naquilo que Deus, em Deus, na sua missão. Não existe isso. Então, por isso, se você quer seguir a Jesus, você tem que entender isso. Se você não conseguir entender isso, aí, meu irmão, fica muito mesmo complicado. Deixa eu ler aqui mais uma nota, ainda nesse tópico, diz, olha, os discípulos poderiam ter apresentado muitas razões para não deixar tudo a fim de seguir a Jesus, mas não foi o que fizeram. Eles se levantaram e partiram sem fazer perguntas. O magnetismo sobrenatural de Jesus exigia uma lealdade inabalável. O que me chama, eu anotei isso aqui, porque o que me chama a atenção aqui é eles seguirem a Jesus. Você não vai ver eles fazendo pergunta: o que nós comeremos, o que vai ser de mim? Nessa missão que eu vou fazer, será que eu vou ter onde dormir? Eu vou ter que comer? Não houve perguntas. E quando você vai fazer a missão com Deus, também é dessa forma.
Se você for fazer a obra com, com questionamentos, não faça. Não vai dar certo, você não vai atingir o que Deus quer que você atinja. Quando você vai fazer o trabalho dele, a missão que ele designou para nós, é por isso que vai quietinho e deixa que os demais coisas Deus acrescente em nossas vidas. Vamos lá. Número 7. À medida que você obedece a Deus e cumpre o seu propósito, por intermédio de você, você experimenta a sua glória. João, e os outros discípulos tinham grande experiência na frente na medida que seguiam na missão com Deus, com Jesus. Nem tudo foi agradável. Eles enfrentaram muita oposição ao longo do caminho, mas quantas experiências e aprendizado tiveram com o Filho de Deus. Tudo que você vai ter a partir do que você vai fazer a missão de Jesus, experiências. As experiências valem muito para a nossa vida, porque eu sempre falo que a forma de você conhecer Deus é trabalhando, é na labuta, você fazendo a obra dele. Se você vai conhecer Deus em casa, né, dentro da igreja, eu acredito que não. Eu acredito que você nunca vai conseguir fazer isso nunca na sua vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 1 diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então está aqui a palavra de Deus, né? Aqui nós também temos na vida de João, é um bom exemplo que Deus pode fazer por meio de pessoas comuns que se juntam a ele na missão. É por isso que a gente não devota nenhum desses homens, nem Pedro, como diz São Pedro, São João, São isso, São aquilo, não. Nós não devotamos porque foram homens comuns, pessoas comuns que, na verdade, estão aguardando, como qualquer um de nós, se morrermos em Cristo, vamos aguardar a volta de Jesus também. Vamos lá, vamos lá para o segundo diagrama agora, é a segunda figura lá do início do nosso curso. Vamos lá, número 1. Deus escolhe você para estar na missão com Ele de reconciliar um mundo perdido. Sabemos que Deus escolheu João bem antes de que Cristo tê-lo chamado para juntar-se a Ele. Então, todos nós fomos escolhidos antes. Eu estou aqui porque um dia Deus nos escolheu para poder estar aqui na frente desse aparelho e ensinando ou passando uma mensagem para você, passando conhecimento para você. É a mesma coisa que aconteceu com todos esses homens, com João, com Tiago, com Pedro e todos os demais. Foram chamados muito antes. Existia já algo já predeterminado por Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele pensa, antes de nós conhecermos ou nos formarmos em alguma coisa, Deus já nos conhecia e já existia um plano. Por isso que todos nós já temos um plano determinado para todos nós. O que falta hoje, o que tem que ser feito é eu conhecer ou buscar esse plano, buscar qual é o propósito de Deus e a missão a qual Ele designou para mim, como no caso para você nessa terra. Número 2. Deus chama você para si mesmo para que possa estar em missão com Ele. O chamado de Deus não é para uma posição, não é para uma posição ou um programa, mas para a comunhão íntima com Ele. Aí está, talvez, o problema de muitas pessoas. Querem ser chamados, mas para poder trabalhar. Eu conheço uma pessoa que ele não quer saber de Deus, mas quer tocar na igreja. Não, é negativo. Você vai ter que passar por trabalho de discipulado primeiro. Primeiro vai ter que aprender a ser crente para depois ser músico na igreja. Temos que saber que qualidades, talentos, elas não vão designar ou indicar que você é de Deus, não. O que vai fazer é a só comunhão com Ele. Deus, quando chama a gente, é para poder estar em comunhão com Ele. Tudo depende disso. Depende, né, de eu entender, né, que Ele quer estar em comunhão comigo, estar em aliança, em contínua conversa comigo. Vamos lá? Vamos pular então?
Deixa eu ler isso aqui. Você escolhe o nível de intimidade que deseja ter com ele. Então, você que vai escolher qual o nível de intimidade você quer ter com ele. Depende do seu tempo, depende da sua disponibilidade. Né? A gente quer ter comunhão com Deus, mas não quer parar para ler a palavra dele, não quer parar para orar. Nem orar por alguém, orar por nós mesmos. Orarmos para buscarmos uma comunhão, buscar o Senhor de forma intensa e profunda. Né? Eu, primeiramente, para que eu possa abençoar as outras pessoas, eu preciso, em primeiro lugar, ser abençoado. Esse é o problema de muitos não chegarem ao seu clímax com Deus, porque eles querem já a sede ao pote. Não, tem que primeiramente buscar ao Senhor, estar em consonância com Ele, para depois eu poder, porque é contagioso. Quem está em comunhão com Deus, tudo vai acontecer após. Em primeiro lugar, tudo é a justiça e o reino de Deus. Número 3, Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. Você já recebeu uma proposta de emprego que era boa demais para ser recusada? Naquele dia memorável em que Jesus chamou João para segui-lo, ele prometeu algo que o dinheiro nenhum poderia comprar: torná-lo um pescador de homens. Agora João troca o seu trabalho, o trabalho do seu que seu pai era o patrão e, conseguintemente, tanto ele como Tiago são herdeiros daquela empresa de pescado. Então, mas ele larga tudo. Ele larga tudo para poder seguir, porque a proposta que Deus tem para ele, que Jesus deu para ele, é muito maior do que o dinheiro da empresa do seu pai, que é ser pescador de homens. Que coisa melhor do que isso? Né? Você pescar homens, pescar vidas, não é chegar na igreja como muito. Tem pessoas tem pastores aí, amados, né? Eu não vou dizer que nomes, porque não convém. Eu não ouço pregar porque não edifique nada. O camarada, ele só sabe pregar entre aspas, avivamentos que não são avivamentos, não é verdade? E só sabe pregar assim, e na verdade não é assim que funciona. Né? Nós temos que aprender esses princípios, tá bom? Então eu acredito que a gente tem que fazer, sabe, o que Deus quer que nós façamos. A obediência a Deus, como diz aqui, e vai de acordo com aquilo que eu vou trabalhando. Eu aceito o pacto, Deus me fez a promessa, eu vou seguir aquilo, né? Então esse é o caminho, seguir e andar debaixo da promessa de Deus. Vamos para o dia 3 agora. O que o tema é preparado para experimentar a glória de Deus. Jesus sabia que era necessário que seu caráter fosse formado nos discípulos antes que eles estivessem preparados para cumprir a sua comissão. Por 3 anos, ele lhes deu exemplo de amor, humildade, atitude de servo, obediência, fidelidade, sofrimento. Ele discipulou e mentoreou João e os outros discípulos a fim de desenvolver essas características na vida deles. Ordenou-lhes que ficassem em Jerusalém até que o Espírito descesse sobre eles. Depois dessa experiência, eles nunca mais foram os mesmos. Então tá aí. Amor, humildade, atitude de servo, obediência, fidelidade, sofrimento, tudo isso Jesus ensinou para eles. É isso que tem que ser ensinado na igreja hoje, né? Porque se você não ensinar, o discipulado faz parte desses 6 tópicos aqui. Se você não ensinar para eles o que é amor, o que é humildade, o que é uma atitude de servo, o que é obediência, o que é fidelidade, obediência e sofrimento, não vai adiantar nada. Eles não vão ser discípulos. E Jesus ensinou eles para tudo. Olha que nós temos um curso que a gente vai vir mais para frente aí, né? Que é em missão com Deus, e parece que nós vamos agora entrar no curso Batalha Espiritual, depois a Liderança de Jesus, aí vamos entrar no curso Sentinela de Oração, aí vamos entrar no curso Evangelismo de Oração, aí depois sim, eles vão entrar no curso de Volta ao Princípio.
né? Fique ligado no canal e a gente vai estar trazendo esses cursos para você aqui. No canal do Ministério Opa, nós temos esses cursos lá, mas é aqueles cursos, mas no tempo da vaca magra, né? Hoje estamos trazendo o curso, trazendo com mais bagagem, estamos renovando, estamos atualizando o curso, mas usando esse canal aqui. Mas se você quiser dar uma olhadinha lá, entra no canal Ministério Opa e entra na playlist lá, De Volta ao Princípio, e você participa lá. Não está muito, não está com a visibilidade como você tem hoje aqui, não tem mais o áudio como você tem aqui, não tem a experiência a mais do que nós estamos passando aqui, mas lá nós temos algumas coisas lá e você pode, a princípio, aprender e depois voltar novamente aqui e se atualizar mais aqui com o nosso, com o que a gente vai partir, né? Depois de terminar essas fases aqui, a gente vai começar a entrar. É muito interessante isso. Vamos lá. Número 4. Deus prepara você para a sua missão. O evangelista D.L. Moody estava pregando para grandes multidões quando duas senhoras idosas, por repetidas vezes, disseram-lhe: "Estamos orando por você." Por fim, ele perguntou que ela estava orando. E elas responderam: "Estamos orando por você, para que receba poder." Moody ficou ofendido por elas terem pensado que ele não estava cheio do Espírito Santo, mas algo em seu espírito fez com que lhes desse atenção. Conversou com elas um pouco mais e daí começou a buscar ser cheio do Espírito. Poucos dias depois, enquanto descia em uma rua na cidade de Nova York, o Espírito de Deus desceu sobre Moody e revelou-se a ele. Ele disse: "Foi tão forte a experiência que seu amor que tive de pedir-lhe para retirar sobre mim a sua mão." Depois de experimentar a glória de Deus, Moody foi usado para fazer centenas de pessoas, trazer centenas de pessoas, e de vez algumas centenas, e àquela altura, todo o sofrimento, todo o seu ministério foi completamente transformado. Isso tá aí, né? O problema hoje é que a gente não quer reconhecer que a gente precisa buscar a Deus com uma intensidade. A gente se acomoda exatamente por alguma coisa pequena que se acontece. Não. Jesus disse uma coisa que eu queria dizer para você, agora eu não lembro onde está escrito exatamente, mas você pode ver na sua concordância aí depois, e fala que vocês farão obras que eu faço e obras ainda maiores. Então, o entendimento que eu tenho sobre isso é que eu vou fazer muito mais, eu posso fazer muito mais do que Jesus fez aqui na Terra, e muito mais aqui na Terra, né? Então, vamos buscar isso, e com certeza Deus vai usar você poderosamente aqui na missão dele. Deus, ele desafiou os discípulos, pensa só, Deus desafia você também, desafia a mim a fazer obras maiores do que ele fez. Olha que coisa desafiadora, né? Número 5. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a missão. Deus reservou para João um papel muito importante em sua missão. Ele seria preso, espancado por causa da sua fé. Herodes degolaria seu irmão Tiago. João seria enviado para aos rejeitados samaritanos a fim de examinar aquele que havia crido no Evangelho. Ele seria exilado na ilha de Patmos, onde receberia a revelação de Cristo, que seria registrado no último livro da Bíblia. Que tipo de preparo Jesus daria a João para que ele pudesse realizar o que Deus havia planejado para a sua vida? Mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Deus vai muito além do que você imagina que você possa fazer. Nunca pense que você é uma pessoa pequena. Não, você diante de Deus, você é grande. Davi, ele tinha uma pequena estatura. Aparentemente, a olho humano, ele não tinha condições, né, de vencer aquele gigante,
nem ser o que foi Davi, mas Deus foi com ele. E Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco. Então vamos nós buscarmos a Deus. Ele quer nos preparar para grandes obras. Deixa Ele preparar você. Não busque a missão, deixa que Ele te envie para a missão, porque a missão, repito, a missão é dele, é dele. Deixa eu falar aqui outra coisa que eu anotei aqui, ainda nesse tópico. Ele lhes daria mais responsabilidade à medida que eles eram fiéis nas tarefas menores. Em Mateus 25, 23, Deus fala para ele: se você for fiel no pouco, no muito te darei. Não temos que fazer essa observação. Pessoas querem coisas grandes, né? Quando você quer trabalhar nas coisas grandes, como fosse eu, por exemplo, hoje quando estamos gravando nessa data que estou gravando aqui, na minha igreja tem pouca gente, mas eu prego como se tivesse multidão. Da mesma forma que eu prego na minha igreja, que tem 5, 10 pessoas, eu prego também na mesma forma quando tivesse com mais de 1.000 ou 3.000, 100.000 pessoas. Não vai diferenciar nada. Você não tem que te fazer ter diferencial, ter isso, a quantidade ser um diferencial quando você for pregar. Aqui também, na página 179, nós temos aqui outra que eu deixei grifado aqui, diz o seguinte: Deus procura para seus amigos pessoas que dependam dele, para que ao enviá-las, possa contar com elas para realizar sua obra. Deus está contando com seus amigos, porque amigos se relacionam, servos apenas obedecem. Não é assim que Deus quer. Ele falou lá em João 15:15, diz o seguinte: já não os chamamos servos, porque o servo não sabe que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso é amizade. Relacionamento, falando de relacionamento. Lembra que eu falei inicialmente? Vamos lá, número 6. Deus guia você em sua missão. Certa vez, quando preguei no Seminário Sudoeste, eu disse como uma lanterna, Deus lhe dá somente um tanto de luz, e essa luz não brilha 1 centímetro mais do que você deu um passo. Mas depois conheci um homem que havia aceitado o apelo. Ele estava no caminho do Japão para ser um missionário ali, e ele disse: quando eu saí, eu não sabia onde deveria ir, mas dei o próximo passo. Ao fazê-lo, Deus me mostrou o passo seguinte: quando você anda na luz e Deus lhe dá, ele dá mais luz e guia você para que as pessoas possam glorificá-lo. Então, ele vai te iluminar o teu caminho na proporção que você anda, né? Então, tem que tomar esse cuidado. A gente fica muito acomodados por coisas que acontecem hoje, não. Buscar muito mais. Vai buscando, né? E deixa Deus guiar você. Não entre nessa de querer buscar caminhos. Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele foi por 2 vezes negado aí a determinadas cidades, negado pelo Espírito Santo, até que ele tem uma revelação e, por outro lado da Macedônia, alguém pede socorro a ele. E aí ele vai, a missão de Deus estava lá, não nas cidades onde ele foi pregar. Vamos terminar, então, o dia de hoje, a primeira parte, número 7, que diz o seguinte: Deus usa você para glorificar o seu nome por meio da sua missão. Ao ver o desenvolvimento de João, você não se sente inspirado a esperar ser usado efetivamente no reino de Deus? É fascinante observar esse jovem filho do trovão ser transformado em um apóstolo do amor. Quando Jesus olhou da cruz para esses discípulos a quem amava,
viu que João tinha o potencial de tornar-se um grande coluna da igreja de Jerusalém, bispo na igreja de Éfeso, escritor dos 5 livros do Novo Testamento. Quem diria que que eu poderia estar aqui hoje e ser pastor, né? Quem diria que eu levantasse 2 igrejas e agora estamos em andamento da terceira? Quem diria isso? Quem diria que existe, que Deus já fez isso, Deus já fez aquilo na tua vida? Quem diria isso? Mas Deus faz. É uma prova que Deus está mostrando para você. Ele quer ir muito mais além do que você possa imaginar. Quer te dar muito mais ainda. Mas é preciso que você, né, esteja em missão com Ele e esteja disposto a glorificar o teu nome ou permitir que o nome de Deus seja na sua vida glorificado. Vamos ler aqui essa parte final aqui, aí vamos finalizar hoje aqui, né? Dá uma pausa, não vamos finalizar, né? Deus usa pessoas comuns para que assumam tarefas consideráveis. Quer que Ele leve você a testemunhar em uma prisão, a compartilhar com Cristo em outro país, ou a ficar exilado, mudar o seu estilo de vida onde você vive, ou ministrar numa aula na escola dominical irá equipá-lo, capacitá-lo, como fez com João, irá usá-lo poderosamente. Deixa Deus usar você. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar em meio da sua vida. Você vai ver que muitas pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, graças a você que se abriu e se disponibilizou para Deus a trabalhar na obra dele. Ok? Vamos dar uma pequena pausa agora, nessa primeira parte, e depois estaremos falando sobre a última parte desse livro, Em Missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Deus te abençoe. Até a segunda parte dessa aula.